Logo, você não será envergonhado, porque a sua justiça está no sangue de Cristo e não naquilo que os homens falam de você ou contra você. Não importa o que os homens falam de você. Importa o que Deus fala que você é. O que a Bíblia fala que você é. Abre também lá em Salmo 25, livro de Salmos, capítulo 25. Versículo 3. Salmo 25, versículo 3. Olha o que diz. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Tenha certeza que os traiçoeiros, que os perseguidores, os injustos, os que maquinam contra as nossas vidas, esses é que serão envergonhados. Espera confiantemente no Senhor, porque é Ele quem nos exalta. É Ele quem nos dá graça e sabedoria. Lá em Salmo 35, versículo 4. Salmo 35, versículo 4 diz assim: sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Eles é que serão envergonhados, não nós. Espera no Senhor. Eis que o sol da justiça nunca deixa de brilhar. Ainda que o céu pareça escuro, o sol da justiça continua lá. E é Jesus Cristo. Ele nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai virar as costas para nós. Ele vai cuidar sempre das nossas vidas. Sempre. Abre também em 1 Coríntios. Carta de 1 Coríntios, capítulo 1. Lá no Novo Testamento. Carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Olha o que diz. Diz assim: irmãos, então está sendo escrito para nós, cristãos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são nada, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está sendo humilhado? Se alegre. Estão te desprezando? Aleluia! Estão te perseguindo? Glória a Deus! É sinal de que você está andando aos pés do Senhor Jesus. Que você está seguindo os passos do Mestre que foi humilhado até a morte de cruz. Filipenses capítulo 1, carta escrita aos Filipenses capítulo 1.
versículo 15 a 20. Olha o que diz. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui o apóstolo Paulo estava preso, algemado. E muitos estavam pregando a Jesus Cristo com coração sincero e alegrando ao coração do apóstolo Paulo. Mas outros estavam pregando Jesus Cristo por inveja e para causar dor. Olha, apóstolo Paulo, você está preso e eu estou pregando. Mas o apóstolo Paulo era um homem maduro. E ele falou, que importa? Importa que Jesus Cristo seja pregado. E eu me alegro nas minhas algemas, porque eu sei que em nada eu serei envergonhado. Pelo contrário, eu vou continuar engrandecendo a Cristo e pregando a Ele com ousadia, seja vivo ou morto. Isso é maturidade. Isso é maturidade em Cristo. Ainda em 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 4, 15 a 16. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 a 16, diz assim. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Aleluia! Esse texto é lindo e libertador. Glória a Deus, porque podemos sofrer por amor a Cristo. É uma honra. Então, uma das características da vida de um verdadeiro cristão é a mesma que havia na vida de Cristo. Armações malignas através de seres humanos para nos perseguir, nos afligir, tentar nos entristecer, nos denegrir, nos confundir e nos humilhar. Mas a promessa de honra e força e graça em Deus. Outra característica que havia em Cristo e precisa haver em nós é um posicionamento firme como verdadeiro cristão. Volta lá para Mateus capítulo 22. Evangelho de Mateus capítulo 22. No versículo 18. Diz assim. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? E aí ele começa a falar, essa moeda, vou falar com as minhas palavras, essa moeda que vocês têm aí na mão, esse denário, de quem é o desenho da carinha que está aí? É de César.
Então, seus hipócritas, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles estavam querendo que Jesus falasse, não vou dar nada para César não, que ele está roubando, tudo é para Deus. Mas a palavra de Deus diz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ainda que os impostos, principalmente no Brasil, sejam injustos, extremamente injustos, cabe a nós dobrar o joelho, orar, pedir o impeachment do governante ruim, mas não podemos deixar de pagar os nossos impostos. É Deus que vai fazer justiça. Eu não quero estar na pele desses governantes que estão roubando absurdamente. O juízo de Deus já está escrito e decretado sobre a vida deles. E olha que o juízo de Deus não é a justiça do homem. O juízo de Deus é algo muito sério.